Nós vamos agora passar para o nosso estudo, irmãos. E hoje eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz no domingo passado. A gente vai ter um estudo que eu vou projetar aqui vou compartilhar aqui minha tela do computador, né, o slide, e eu vou dar o estudo dessa forma. A gente vai falar hoje sobre a história bíblica em resumo, né? Eu quero dar um panorama da história de toda a Bíblia para os irmãos. Esse estudo, na verdade, eu já dei para os professores. Eu fiz aqui apenas algumas mudanças, os professores de criança, né? Mas acho que é um assunto importante aí para toda a igreja, para que você consiga encaixar cada história bíblica dentro desse esquema geral e também para que você consiga se encaixar dentro desse esquema geral, porque a história da Bíblia, vamos dizer, a Bíblia foi concluída, mas a história ainda não, né? Porque o livro de Apocalipse descreve coisas que ainda não aconteceram e outras partes da Bíblia também. Então nós estamos dentro dessa história como igreja. E é importante você ter a ideia do todo para conseguir enxergar então as partes e também você como uma parte dessa grande história. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então vamos falar da história bíblica em resumo. Vamos fazer uma outra oração, irmãos, antes de a gente começar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E agora te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, fala conosco, traga edificação, consolo, exortação, repreensão. Conduz-nos ao Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Te pedimos isso em nome dele. Amém. Tem duas passagens da Bíblia, irmãos, que são as passagens mais importantes. Às vezes se fala de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que é uma passagem importantíssima, né? Lutero dizia que é a Bíblia em miniatura. E há outras passagens bíblicas que a gente poderia querer apontar como as mais importantes. Mas se nós olharmos de uma forma bem panorâmica a Bíblia, na verdade as passagens mais importantes são passagens que estão no livro de Gênesis. Exatamente Gênesis 1:28 e Gênesis 3:15. Eu vou ler essas passagens e eu vou estar aqui também abrindo frequentemente aqui um programa de computador que mostra as passagens bíblicas, para que os irmãos não precisem ficar abrindo e a gente consiga falar de uma forma mais rápida, né? Inclusive esse estudo, como é um estudo bastante longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então hoje a gente vai tratar até um certo ponto e depois, na semana que vem, ou a próxima vez que eu for dar o estudo, eu dou a segunda parte dele, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu programa e a gente vai ler essas duas passagens aqui antes de eu continuar. Então, Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E a outra passagem que eu mencionei é Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, que diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas duas passagens, irmãos, são as mais importantes, porque, como eu pretendo mostrar aqui nesse estudo, toda a história bíblica não é nada mais do que um desenvolvimento do que está contido nessas passagens. Tudo que você vê na Bíblia, a gente pode voltar para trás e voltar a essas passagens. Aí alguns vão colocar Gênesis 3:15 como a mais importante, só que na verdade ele está até subordinado a Gênesis 1:28. O que é prometido em Gênesis 3:15 é também a promessa de Gênesis 1:28 reafirmada. Então, na verdade, irmãos, tudo começa nesse texto aí de Gênesis 1:28. Mas para a gente entender bem ele, nós vamos começar um pouquinho antes, então, em Gênesis 1. Vamos começar falando da criação. Então, Deus criou do nada os céus e a terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu não vou argumentar muito sobre isso, mas eu entendo que os céus que são descritos aí no verso 1, eles são o próprio mundo espiritual, e sendo a terra, então, um mundo material. E só um argumento aqui, você vai ver a partir do verso 2 que a terra estava sem forma e vazia, e Deus vai começar a dar forma e encher essa terra sem forma e vazia. E ao fazer isso, com a terra sem forma e vazia, Deus ele trabalha inclusive nos céus materiais, né? Ele vai colocar o sol, a lua e as estrelas no céu material, mas isso é uma descrição de ele estar dando forma
a terra sem forma e estar enchendo a forma vazia, a terra vazia, desculpa. Então, eu entendo que os céus que foram criados no verso 1, Moisés menciona, eles não são mais mencionados no decorrer do capítulo 1 de Gênesis, e aí o foco agora é a terra, que é esse mundo material. E ela está como? Exatamente como diz aí o verso 2 de Gênesis 1, né? Sem forma e vazia. E o que você vai ter no relato da criação em Gênesis 1, com 6 dias da criação, é exatamente a descrição de como Deus deu forma a essa terra sem forma e como ele encheu essa terra vazia, usando para isso a sua palavra, porque ele dizia, ele falava e as coisas aconteciam, e usando também o seu espírito, né? Como é dito lá no verso 2 também, o espírito pairava sobre a face das águas, como uma pomba, né? Ou como um pássaro que está chocando os seus ovos, ele está lá em cima, então, pairando. E aí Deus começa então a exercer o seu domínio sobre a criação, o seu reino, né? Dando ordens para que as coisas aconteçam. Aí eu fiz um desenho aqui, muito bonito, né? Eu sou bom em desenho, mas para você entender o que está acontecendo nos 6 dias da criação, tá bom? Então veja só, os 3 primeiros dias Deus vai dar forma à terra. E nos outros 3 dias, os últimos 3, ele vai encher. Ele vai dar forma à terra sem forma nos 3 primeiros dias da criação e encher a terra vazia nos últimos 3 dias da criação. No primeiro dia, então, irmãos, o que Deus faz? Ele dá forma separando a luz das trevas. Ele cria a luz e separa luz e trevas. No segundo dia, Deus vai separar as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. As de baixo são os mares, né? E as de cima são o céu. O céu aqui físico, né? No terceiro dia, Deus, ele dá mais forma aqui, criando agora a porção seca e fazendo então uma separação, né? Entre as águas e essa porção seca, onde ele também cria o mundo vegetal. Olha que desenho bonito que eu fiz aqui dessa árvore, né? Isso foram os 3 primeiros dias da criação. Deus deu forma a uma terra sem forma. Nos outros 3 dias, irmãos, ele vai começar a encher. No quarto dia, o que ele faz? Ele enche o dia, né? A luz e as trevas foram chamadas de dia e noite no primeiro dia. Então o dia ele enche com o sol e a noite com a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus enche as águas, os mares com os peixes e os céus com as aves. Essa ave aqui ficou muito bonita, né? Veja só. E no sexto dia, ele vai criar os animais da terra, sobre a terra, né? Que ele tinha criado no terceiro dia. No sexto dia, então, ele enche essa terra. Então veja como Deus dá forma à terra sem forma e enche a terra vazia. Depois, irmãos, é claro que no sexto dia ele vai criar o homem também, eu vou falar disso depois, né? Mas então, no sétimo dia, Deus vai descansar da sua obra de criação. Você vê isso em Gênesis 2, no início do capítulo. E aí, irmãos, uma coisa muito importante que acontece aqui, que é exatamente em Gênesis 1:26, ainda no sexto dia. Deus ele vai criar o homem à sua imagem. Diz o texto que... Deixa eu voltar aqui, Gênesis 1:26. Que Deus diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí vem a comissão, né? E Deus vai abençoar o homem e a mulher e vai dizer para eles, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja só o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Ele cria um homem à sua imagem. Ou seja, o homem vai espelhar Deus de alguma forma. Ele vai fazer coisas que Deus faz. Ele vai se parecer com Deus de alguma forma. Em que sentido? A gente poderia apontar várias coisas, pensando em teologia sistemática, pensando em doutrinas. Mas olhando só esse texto aqui, irmãos, que é o meu foco aqui nesse estudo, nós temos exatamente o homem, Deus mandando o homem fazer exatamente o que Deus fez. Porque Deus fala para o homem se multiplicar e encher a terra. Olha só, foi exatamente o que Deus fez nos 3 últimos dias da criação. Ele fala para o homem
sujeitar a terra e dominar. Quando a gente vai olhar Gênesis 2, verso 15, por exemplo, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivar, guardar e cultivar o jardim. Então, o cultivo aí do jardim ele vai fazer com que a terra, não é, as potencialidades delas sejam desenvolvidas. O homem vai pegar, por exemplo, madeira e vai construir uma cadeira, né, que não foi Deus que fez a cadeira, foi o homem, mas com a árvore que Deus fez. Então, o homem vai continuar fazendo aquilo que Deus fez. Ele vai continuar enchendo a terra, se multiplicando, e vai também dar forma à terra à medida que ele vai se espalhando. E também, irmãos, descansar um dia em 7. Isso não está explícito no texto de Gênesis 1 e 2, mas em Gênesis 2 fala que Deus descansou. A gente sabe que Deus não precisa descansar, ele não se cansa, né? Não se cansa nem se fatiga, como diz Isaías. Mas ele descansa como um exemplo para o homem. E Êxodo capítulo 20, ao falar do quarto mandamento, usa exatamente o relato da criação como um modelo para o próprio homem. O homem também deveria trabalhar como Deus fez em 6 dias e descansar em 1. Então, irmãos, veja só que quando Deus criou o homem à sua imagem, ele criou o homem para que ele faça a mesma coisa que Deus fez. Encher a terra, dar forma à terra e descansar um dia em 7. Esse é o objetivo do homem, irmãos. Esse é o propósito para o qual Deus criou o homem. O objetivo do homem era estender o domínio, o reino de Deus sobre toda a terra, como vice-regente de Deus, e assim encher o mundo com a glória de Deus por meio da sua imagem. Então o homem ele iria se multiplicar e encheria o mundo com imagens de Deus, porque o ser humano é a imagem de Deus, e a glória de Deus assim refletida no homem seria espalhada em toda a terra, e ele dominaria. Para onde ele fosse, ele estaria estendendo o domínio de Deus como um vice-regente. O reino de Deus seria espalhado então pelo homem em toda a terra. Agora, o que estava incluído aí nessa sujeição e domínio, né? Então o homem deveria dominar sobre todos os animais, inclusive a serpente, obviamente, né? E você vê isso lá em Gênesis 1:28 mesmo. O homem deveria dominar sobre os animais. E em Gênesis 2, verso 20, nós vemos que o homem exerce esse domínio ao dar nome aos animais. Então ele vai dar nome lá e já está exercendo o seu domínio. Dar nome na Bíblia é um exercício de autoridade. E ele então demonstrando a sua autoridade sobre os animais. Outra coisa que estava incluída aí, ele poderia se alimentar de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só a continuação de Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, o domínio do homem sobre a criação inclui também ele se alimentar de todo o mundo vegetal. Agora, há uma árvore da qual ele não pode comer. Isso a gente vê em Gênesis 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Lembra lá o que a gente leu em Gênesis 1:29. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o domínio lá de Gênesis 1:28 inclui também as árvores, o homem se alimentar de todas elas, com exceção de uma. Então a gente pode dizer que até esse mandato aqui de Deus ao homem, né, que é o chamado Pacto das Obras, ele está incluído em Gênesis 1:28. E outra coisa também, irmãos, que está incluído aí, é que o homem deveria cultivar e guardar o jardim do Éden. Eu já falei isso, né? Aqui em Gênesis 2:15, nós vemos Deus colocando o homem no jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, cultivar, não é? Como eu já falei, ele vai pegar todas aquelas potencialidades do jardim e criar coisas novas com aquilo. Não é só querer ficar molhando planta, né? Não é isso. O jardim do Éden tinha pedras, tinha metais, e o homem ia usar isso para fazer novas coisas. Mas, além disso, ele deveria guardar o jardim também de qualquer influência maligna. E o jardim, na verdade, é uma espécie de templo. Eu não vou desenvolver isso porque não dá tempo, mas ele é um templo onde Deus habita. E o homem tem que guardar esse templo como um sacerdote. Então Deus dá essa ordem ao homem.
E tudo isso está incluído dentro da sujeição e o domínio lá de Gênesis 1:28. Cumprir essa missão, irmãos, cumprir Gênesis 1:28 redundaria em vida eterna. Se o homem obedecesse, ele entraria no que a gente chama de descanso escatológico, que está implícito também aí no relato de Gênesis, mas é explícito lá em Hebreus capítulo 4, onde o autor aos Hebreus vai entender que o sábado de descanso de Deus não é apenas um sábado semanal que o homem deve guardar, e ele deve fazer isso, mas também é um tipo do sábado futuro, que é o descanso eterno, ou que a gente chama também de vida eterna. Se o homem trabalhasse e estendesse o domínio de Deus sobre toda a criação, quando ele concluísse a obra, ele entraria no descanso, assim como Deus, ao terminar a sua obra, entrou no descanso. Agora, se ele falhasse na missão, ou seja, se ele pecasse, isso resultaria em morte. E a gente vê isso claramente, né, em Gênesis 2, quando Deus diz, né, se você comer da árvore, ou seja, se você não cumprir o mandato que eu estou te dando, de comer de todas as árvores, com exceção de uma, se você não me obedecer em relação a isso, você morrerá. A gente sabe, irmãos, que o homem falhou na missão, né? A gente vê isso em Gênesis 3, a partir do verso 1. A mulher vai ser tentada pela serpente, e a serpente atenta no sentido de que ela coma da árvore para se tornar como Deus, e é uma grande besteira, porque eles já eram a imagem de Deus, não é? Por que eles vão querer ser iguais como Deus, né? Se eles já são, em certo sentido, eles são a imagem. Mas então a serpente engana a mulher, ela come do fruto, ela dá ao homem. E ao fazerem isso, o que aconteceu aqui? Ó? Eles falharam na missão. Primeiro, a missão incluía, eu já falei, né? Uma das coisas era guardar o jardim. E Adão não guardou o jardim da serpente. A serpente, como um ser maligno, porque a gente vai aprender no Novo Testamento que ela é o próprio Satanás, ela entrou no jardim. É uma influência maligna que o homem deveria ter impedido, como guarda do jardim. E ele não fez isso. Ele não guardou o jardim da serpente. Outra coisa, ele vai se sujeitar à serpente ao invés de sujeitá-la. O que Deus falou lá em Gênesis 1:28 é: você deve dominar sobre os animais. Mas o homem se deixa dominar pela serpente, ao dar ouvidos à serpente. E, finalmente, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí também descumpre Gênesis 1:28, que incluía comer de tudo menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem falhou, ele pecou. E ao fazer isso, irmãos, a imagem de Deus no homem foi distorcida. Veja, a mulher, ela foi criada para... A gente viu, né, lá em Gênesis 1:28, que o homem e a mulher deveriam ser fecundos, multiplicarem, encherem a terra, sujeitarem e dominarem. Agora veja, a multiplicação, a fecundidade e multiplicação para encher a terra foi prejudicada agora. Gênesis 3:16 vai dizer que a mulher agora vai ter dores para dar à luz filhos. Então a multiplicação seria dolorosa agora. E além disso, ela teria conflitos com o homem, que é aquele com o qual ela vai multiplicar. Não é? Homem e mulher devem se unir para que eles multipliquem. Mas a partir do pecado, você tem agora um problema nessa área por causa das dores que a mulher vai ter ao dar aos filhos, ao se multiplicar, e também por causa dos conflitos com o homem. Porque é dito lá que a mulher, o desejo dela será para o seu marido ou contra o seu marido. E o marido, por sua vez, dominaria a mulher. Né? E a ideia é um domínio servil. Né? E haveria essa briga aí, o feminismo e o machismo, que atrapalhariam a fecundidade e a multiplicação para encher a terra. Outra coisa que foi prejudicada, irmãos, e aqui foi a distorção da imagem de Deus, é exatamente a sujeição e o domínio. Porque em Gênesis 3:17-19, Deus amaldiçoa a terra por causa do homem, e ele diz que agora o homem vai ter dificuldades no trabalho, vai ser cansativo, ele vai conseguir o pão no suor do rosto dele. E por fim, ele vai voltar à terra, de onde ele foi formado. Deus fez o homem do pó da terra. Gênesis 2:7 fala isso. E agora o homem vai, no final da sua vida, ele vai, na verdade vai morrer, né? E no final da vida ele vai voltar ao pó de onde ele veio. Ou seja, ao invés de sujeitar a terra, ele vai se sujeitar à terra, voltando à terra de onde veio.
E outra coisa, irmãos, a comunhão com Deus que acontecia no dia de descanso, ela também foi prejudicada, pois o homem foi expulso do jardim. Deus expulsa o homem do jardim e Deus coloca agora novos guardiões. O guardião, o querubim guardião do jardim era o Adão. Mas agora Deus coloca outros guardiões, querubins, né? Anjos, para guardarem o jardim e impedirem que o homem volte. Então veja como a imagem de Deus foi prejudicada. Porém, há uma esperança aqui, a redenção. Deus estabeleceu inimizade entre a serpente e seus descendentes e a mulher e seus descendentes. A gente vê isso em Gênesis 3,15, né? Vamos olhar esse texto aqui porque é um texto importante que eu já mencionei. Então Deus diz, aqui Deus falando com a serpente, ele fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus ele faz essa promessa, essa profecia, né, para a serpente, dizendo, olha, vai ter uma briga aí entre você, serpente, e a mulher, e entre os teus descendentes, serpente, e os descendentes da mulher. Mas haverá um descendente da mulher que vai vencer essa briga, né? Então ele vai ser ferido no calcanhar pela serpente, mas que é uma ferida aí, vamos dizer assim, não mortal, mas ele vai ferir a serpente mortalmente, vai pisar a cabeça dela. Então há essa promessa de Deus. E aí, essa promessa, a gente pode dizer que ela foi tipificada, né? Ela foi figurada por Deus, foi encenada, por assim dizer, quando Deus mata, né, o primeiro animal, e isso está implícito lá em Gênesis 3:21, porque ele vai vestir o homem e a mulher com roupas de animais. Diz aqui, ó, Gênesis 3:21, que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, vestimenta de peles, ou seja, Deus teve que matar um animal aqui para vestir Adão e Eva. Mostrando aqui exatamente o que aconteceria com o descendente da mulher, para que Adão e Eva fossem vestidos, fossem salvos da sua nudez, da sua vergonha, das consequências do pecado. Então esse descendente, ele seria ferido pela serpente. Não está explícito aqui no texto de Gênesis, mas ele seria morto. Mas não seria uma morte final, e ele venceria a serpente com o mesmo evento que provocaria a sua morte. E quando Adão e Eva são vestidos, isso está sendo tipificado, né? Um animal morre para que eles sejam salvos. E aí, graças a isso, irmãos, a fecundidade e a multiplicação ainda existiriam. Então foi prejudicado, é verdade. A mulher vai ter dores, homem e mulher vão entrar em conflito. Mas a mulher ainda vai poder dar à luz. Isso a gente vê em Gênesis 3:16. Deus diz, você vai dar à luz com dores, mas vai dar à luz. Outra coisa, a sujeição e o domínio ainda existiriam. Porque o homem realmente teria dificuldades no trabalho, mas diz o texto que ele comeria o seu pão no suor do rosto, ou seja, seria no suor do rosto, mas ele vai comer o pão ainda. Então veja como há esperança ainda. O mandato de Gênesis 1:28 foi prejudicado com o pecado do homem, mas ele não foi anulado. E aí, irmãos, toda a história bíblica posterior é a história desse conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Até que venha o descendente que ferirá a cabeça da serpente, e esse descendente é o próprio Cristo, para que a imagem de Deus seja restaurada no homem, e assim o homem possa encher e dominar a terra, né, trazendo aí o reino de Deus para toda a criação. Então o que a gente vai ver no restante da Bíblia, irmãos, não é nada mais do que um desenvolvimento de Gênesis 3:15, que é esse conflito que eu mencionei, e a vinda de um descendente da mulher para vencer a serpente. Mas isso para quê? Para que Gênesis 1:28 seja cumprido. Ou seja, a imagem de Deus seja restaurada e o homem possa finalmente encher e dominar a terra. Toda a história bíblica é isso, irmãos. E é assim que eu pretendo resumir toda a história da Bíblia. Vamos começar então. A gente já falou dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, agora obviamente a gente vai mais rápido, né? Então vamos ver o que acontece antes do dilúvio.
Então vai haver um conflito aí entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, quando Caim vai matar Abel. Então, o que são os descendentes da serpente? São pessoas da própria humanidade que vão seguir o mesmo caminho da serpente, ou terem o mesmo comportamento que ela. Como Jesus diz, né, o diabo ele é homicida desde o princípio. Então, esses que vão seguir esse caminho do homicídio, da morte, né, do pecado, eles são os descendentes da serpente. E você já tem aí o primeiro filho de Adão e Eva como descendente da serpente, Caim, que vai matar o seu irmão Abel. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 4. E parece que a esperança até acaba nesse momento, né? O descendente da serpente mata o descendente da mulher, Abel. Mas depois tem uma esperança em Gênesis capítulo 4, quando nasce um outro descendente, Sete. E aí, a partir desses dois, irmãos, Caim e Sete, você tem duas descendências aí. A descendência de Caim, que gera, por exemplo, um cara como Lameque, que é um cara vingativo e mata uma pessoa, né? E diz que ele vai ser vingado 70 vezes 7, porque Deus tinha falado que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes, né? E ele diz que quem me matar vai ser 70 vezes 7. E ele mata mesmo a pessoa na cara dura, né? E ele é contrastado com Enoque, que andou com Deus. Enoque aqui, o descendente de Sete. E ambos são a sétima geração, né? Lameque é a sétima geração e Enoque também é a sétima geração, mas em linhagens diferentes. E Enoque, ao contrário de Lameque, né, que é descendente da serpente, ele é um descendente da mulher. Ele é alguém que anda com Deus e vai ser inclusive arrebatado, já antecipando uma coisa futura aí, que é a ressurreição, né? Agora veja, assim como Adão e Eva, esses descendentes deles também falharam em cumprir a comissão de Gênesis 1:28, porque os descendentes da mulher e da serpente, eles vão se misturar. A gente vê isso aqui em Gênesis capítulo 6. Deus falou que deveria haver um conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente. Mas o que acontece aqui em Gênesis 6 é que há uma mistura. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus aqui são a descendência da mulher. São aqueles que deveriam ser os servos de Deus. Estão na descendência de Sete. As filhas dos homens aqui são as descendentes de Caim. E deve haver um conflito entre essas sementes. Não pode haver mistura, não pode haver casamento misto entre o crente e o descrente, mas eles se misturam. E aí o que Deus diz? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não é que o homem só viveria 120 anos a partir de agora, né? A idade dele seria só 120 anos. Mas que haveria 120 anos até Deus acabar com a humanidade, que vai acontecer no dilúvio. Agora veja só, antes de a gente entrar no dilúvio, o que aconteceu? Quando eles se misturam, os descendentes da mulher, né, se misturam aí, eles vão multiplicar a maldade do homem na terra. Olha, eles deveriam multiplicar a imagem de Deus, não é? Ser fecundo, multiplicar, Gênesis 1:28. Mas eles multiplicam a maldade, Gênesis 6:5, né? Olha só, quando diz assim, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A palavra que multiplicar é a mesma lá de Gênesis 1:28. Então, ao invés de multiplicar imagens de Deus, eles estão multiplicando a maldade no mundo, inclusive com esse casamento misto. Outra coisa que está acontecendo, os seres humanos estão enchendo a terra de violência, não enchendo ela com a imagem de Deus, como deveria ser lá em Gênesis 1:28, mas com violência. Gênesis 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha só. E por causa disso, irmãos, porque o homem não cumpriu a comissão antes do dilúvio, aí, né, depois da queda de Adão e Eva, Deus vai trazer um juízo também. Olha, ele já tinha trazido um juízo sobre Adão e Eva, a gente viu, e eles foram inclusive expulsos do jardim. Os descendentes de Adão e Eva também não obedecem à comissão. E agora Deus traz um dilúvio, traz um juízo, o dilúvio, que matou todos os seres vivos da terra, com exceção de Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Nós vemos isso a partir de Gênesis 6.
Deus chama um homem chamado Noé, e apenas ele e sua família, 8 pessoas, entram numa arca com um casal de cada animal, e os animais puros, né, entram em 7 casais, cada espécie, e assim o homem, né, é salvo na família de Noé, o ser humano é salvo na família de Noé e os animais junto com ele na arca. Mas veja então que a humanidade é julgada aqui, e o resto da humanidade é totalmente destruído, e a criação juntamente, por causa que o homem não obedeceu à comissão. Mas a esperança, irmãos, porque depois, o que acontece aqui depois do dilúvio? Deus repete a comissão de Gênesis 1:28 a Noé. Veja como essa comissão, irmãos, Deus nunca desistiu dela. Ela vai reaparecendo frequentemente aqui na história. Olha só, Gênesis 9, verso 1. Noé sai da arca, depois que as águas abaixaram, né? E aí olha só o que diz aqui, Gênesis 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ele repete Gênesis 1:28 aqui. Só que aí parece que ele parou e enchei a terra, né? E o domínio sobre os animais? Continua aqui, ó. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. E agora Deus vai incluir no domínio do homem, não só ele dominar sobre os animais, mas ele poder se alimentar dos animais também. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Mas eles não deveriam comer o sangue, porque o sangue ele representa a vida e o sangue é para fazer expiação. Isso valeria até que viesse o descendente da mulher que derramaria o seu próprio sangue. E desde então não haveria mais necessidade de se abster de comer sangue, não é? Mas até aquele momento, quando havia sacrifícios animais, eles não deveriam comer o sangue, apenas a carne dos animais. E veja só, no verso 7, Deus repete: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então a comissão de Gênesis 1:28 sendo aqui repetida. Fala-se aqui também, né, do governo humano, porque se fala aqui de pena de morte. Olha só, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui é a instituição do governo humano. Então haverá um governo de homens sobre homens, por causa do pecado, não é? E se um homem matar o outro, como Caim fez, por exemplo, como Lameque fez, então o sangue desse homem será derramado, ele será morto, é a pena de morte que é instituída aqui. E a comissão de Gênesis 1:28 é repetida. E aí o que acontece, irmãos? Noé obedeceu a Deus antes do dilúvio. Você vai ver várias vezes, se você ler em Gênesis 6 a 8, você vai ver várias vezes que Noé fez como Deus tinha mandado, né? Segundo o Senhor lhe havia ordenado. E ele vai sempre obedecendo a Deus. Mas depois do dilúvio, ele falhou na comissão, porque Deus mandou ele sujeitar a terra, né? Mas ele vai se sujeitar à terra. Ele vai deixar que a terra o sujeite quando ele se embriaga com o vinho da videira que ele plantou, né? A videira da terra. E assim ele deixa que a terra o domine, por assim dizer. Quando o fruto da terra e a videira, né, através do vinho, o embriaga e ele perde a noção das coisas. Fica peladão em casa, dá a maior confusão. Um dos descendentes de Noé, seu neto Canaã, vai se tornar a descendência da serpente. A gente vê isso lá em Gênesis 9 também, porque quando Noé fica peladão dentro de casa, o seu filho Cão, ou Cã, ele vê isso. E Noé lança uma maldição sobre o filho de Cã, que é Canaã, que vai inclusive dominar a terra de Canaã, que depois Deus vai dar ao povo de Israel. Então esse Canaã é amaldiçoado e ele se torna o descendente da serpente. E os descendentes de Noé, irmãos, vão falhar também. Não foi só Noé que falhou se embriagando. Eles também falharam na comissão, porque construíram uma torre para que não fossem espalhados por toda a terra, assim não querendo cumprir a comissão de Gênesis 1:28. Então eu já falei em um estudo aqui há uns domingos atrás sobre a Torre de Babel, lá em Gênesis 11.
quando os seres humanos quiseram construir uma torre por vários motivos, e um deles era exatamente uma desobediência a Gênesis 1:28. Porque Deus fala, se espalhem, né? Vocês devem encher a terra, se espalhar. E aí eles falaram, a gente vai construir essa torre para que nós não sejamos espalhados pela terra. Claramente descumprindo a grande comissão de Gênesis 1:28. E aí Deus traz um juízo. Então veja que sempre quando o homem desobedece, Deus o julga. E agora de novo, Deus traz um juízo nesse momento, dando origem às várias línguas, aos vários idiomas, que depois vão se tornar as línguas modernas. E dessa forma as pessoas não se entendem e se espalham pela terra. Então Deus traz esse juízo. E aí nós entramos na história de Abraão. Deus vai chamar Abraão para que ele saia de Ur dos Caldeus e vá então para a terra de Canaã. Olha aí, onde moram os descendentes daquele neto de Noé, Canaã, o descendente da serpente. E Abraão deve ir lá dominar essa terra da descendência da serpente, né? E Deus então promete a ele uma descendência numerosa e uma terra. Vamos ver aqui esse texto que é importante, Gênesis 12. Nem todas as palavras de Gênesis 1:28 aparecem aqui, mas a ideia é a mesma. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus promete uma terra aqui para Abraão, né? Vai para a terra que te mostrarei. Olha aí, a ideia de sujeitar a terra, lá de Gênesis 1:28. Deus promete uma descendência numerosa para Abraão, ele vai ser uma grande nação. E isso lembra então a multiplicação, né? E o encher da terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. E todas as nações da terra vão ser abençoadas, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa de Abraão. E no Novo Testamento a gente vai aprender que isso acontece porque todas as nações da terra serão descendentes de Abraão, por meio do descendente da mulher que virá, o Senhor Jesus Cristo. Então veja que a comissão é repetida aqui a Abraão, mas agora como uma promessa. E desde Abraão, eu até coloco aqui, ó, a partir de Abraão, a comissão aparece não somente como um mandamento, mas também como promessa. É algo que o homem deve fazer, mas Deus promete que vai, vamos dizer assim, que vai estar com o homem para que ele faça, ou que vai dar condições ao homem para que ele faça isso que ele está mandando. É até uma frase conhecida de Agostinho, né? Em uma oração ele diz assim, para Deus: Senhor, dá-me o que me pedes e ordena-me o que quiseres. Então esse é o pacto da graça que a gente chama, né? Deus, ele manda que nós façamos coisas, como por exemplo se arrepender e crer, mas ele também dá a condição para que isso seja realizado. E em termos da comissão é a mesma coisa. Deus promete, Deus não só manda que o homem encha a terra, né, através da multiplicação, e que ele sujeite a terra e domine, mas Deus também promete que isso vai acontecer. Agora, quando isso vai acontecer, né? Então ainda não está tão claro, mas Deus promete que isso vai acontecer. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac vai crescer e Deus então faz a Isaac a mesma promessa que fez a Abraão. Você pode olhar depois esse texto de Gênesis 26. As promessas são repetidas aqui. Então eu posso até ler aqui, o Gênesis 26, verso 4, rapidinho. 26, verso 4. Deus promete aqui para Isaac a mesma coisa. Ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Ó, as duas coisas aqui, né? Multiplicação para encher a terra e a sujeição da terra. E então Deus repete isso para Isaac. Isaac vai ter 2 filhos. O mais novo, que é Jacó, e que vai ser chamado de Israel depois, Deus vai mudar o nome dele. Inicialmente parece que Jacó é o descendente da serpente. Ele já nasce agarrado no calcanhar do irmão.
E aí a gente já lembra de Gênesis 3,15, né? A serpente que ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então, quando Jacó nasceu, se Deus não tivesse profetizado antes de eles nascerem que o mais velho seria servo do mais moço, ou seja, que Esaú seria o servo de Jacó, provavelmente os pais teriam pensado: rapaz, esse menino mais novo a ele é o descendente da serpente, hein? Porque já nasceu agarrado no calcanhar do irmão, né? Fazendo a mesma coisa que a serpente faria com o descendente da mulher, como está em Gênesis 3,15. Então ele parecia ser o descendente da serpente, mas não. Ele foi escolhido por Deus e ele que recebeu a promessa, né? O mais novo, ele seria o senhor do mais velho, né? O mais velho serviria ao mais novo, Jacó. E é ele que Deus vai fazer as promessas. Esse Jacó, e a gente viu isso até em Gênesis 35, né? Na verdade, vimos em Gênesis 28 e em Gênesis 35 isso é reafirmado. Eu falo de Gênesis 28 porque eu já dei um estudo sobre Gênesis 28, né, recentemente. Mas aqui em Gênesis 35, verso 11, Deus diz para Jacó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então Deus repete a comissão a ele como mandamento e também como promessa. Faça, eu vou fazer, Deus diz a ele. E aí Jacó vai ter 12 filhos, né? A gente conhece a história. Eles deram origem às 12 tribos de Israel. Você pode ver a descrição dessas tribos em Gênesis 49, sobre o futuro delas. E eu estou pulando aqui história, né? Você tem a história de José, que vai ser vendido pelos irmãos ao Egito. E depois eles vão até descer lá. Eu vou falar disso aqui no próximo ponto. Mas então Deus, ou Jacó, ele tem esses 12 filhos. E é interessante que dentre eles tem descendentes da serpente aí. Por exemplo, Gênesis 49, 17. Diz assim, ó. Gênesis 49, 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo. Olha aí. Morde aí o calcanhar do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E aí diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Isso daqui, irmãos, com certeza é uma referência a Gênesis 3,15. Dan seria um descendente da serpente, que agiria como a serpente. E aí logo depois Jacó já coloca: a tua salvação espero ao Senhor. Ou seja, Dan vai ser o descendente da serpente, mas eu espero aquele que vai vencer esse descendente da serpente, que é o descendente da mulher, né? A salvação que ele espera aqui. Mas haveria então um descendente, né? Ou descendentes da serpente entre esses descendentes de Jacó. Então nem todos eles são o povo de Deus. Agora, por causa da fome, então, na terra de Canaã, Jacó e sua família desceram para morar no Egito, sendo antecedidos por José. Eles vão descer lá. E aí eu vou falar aqui do último slide, antes de a gente terminar essa primeira parte. Aí nós vemos agora Israel no Egito e no deserto. E no Egito, irmãos, Israel começou a cumprir a comissão de Gênesis 1, 28. Veja só a linguagem de Êxodo 1, 7, por exemplo. Êxodo capítulo 1, verso 7. Eles agora estão no Egito, estão morando no Egito, foram salvos, né, da fome em Canaã e agora moram no Egito. E olha só: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ó, palavras de Gênesis 1, 28. Fecundo é a mesma palavra, multiplicaram, a terra se encheu deles. Então eles estão cumprindo aqui, inicialmente, não é, a grande comissão de Gênesis 1, 28. Agora, o que acontece? O faraó, que é um descendente da serpente, ele vai entrar em conflito com Israel como descendente da mulher. E vai ser dito o texto aqui, a partir do verso 8, que ele vai matar então os meninos descendentes do povo de Israel, tentando então acabar com o povo de Israel. É a mesma coisa que Caim fez com Abel. E ele está fazendo aqui, ele está tentando ferir, né, o calcanhar aqui do descendente da mulher. Mas tem um aqui que escapa, Moisés, o descendente da mulher que escapou, e ironicamente foi criado pela filha da serpente, né, a filha de Faraó. Moisés foi criado sob os cuidados da própria serpente. Foi uma grande ironia da história. Mas aos 40 anos ele foge do Egito,
depois de ter matado um egípcio que estava tratando mal um israelita, né? De novo, o descendente da serpente maltratando o descendente da mulher. E aí Moisés então foge do Egito aos 40 anos, vai morar em Midian, e depois de ter casado, morado muito tempo lá, ele vai ser chamado por Deus aos 80 anos para libertar o povo de Israel do Egito. E quando Moisés volta, e ele vai ter agora Arão como o seu companheiro, aí, que é o seu irmão, né? E vai ser assim o profeta de Moisés, por assim dizer. Então ele volta para o Egito e Deus começa a usar Moisés para trazer vários juízos contra o Egito, contra a descendência da serpente, que são exatamente as 10 pragas que a gente conhece, né, da história lá do Êxodo, né, antes do Êxodo. Então Deus manda 10 pragas como um juízo contra essa descendência da serpente. E aí o povo de Israel, na última praga, eles comemoram a Páscoa, matam um cordeiro, passam o sangue na porta, para que o anjo da morte não entre dentro da casa. Esse anjo da morte mata todos os primogênitos dos egípcios, mas a descendência da mulher é preservada, porque o sangue do cordeiro preserva, né, os primogênitos dos israelitas. E eles então saem do Egito, isso é o Êxodo, passam pelo Mar Vermelho. Até o presbítero Kleber recentemente deu um estudo sobre isso, né, sobre Êxodo 14, e eles então passam, e os egípcios foram mortos no Mar Vermelho. A descendência da serpente aí é destruída. Lá em Êxodo 14 nós vemos isso. Inclusive Faraó, viu? Salmo 136 deixa bem claro que não só os egípcios, mas Faraó também foi destruído no Mar Vermelho. Ao contrário do que apareceu numa novela aí da televisão, né? Então, Faraó também foi morto. E é engraçado, irmãos, e eu vou terminar com isso, viu? Que o Salmo 74 descreve a passagem pelo Mar Vermelho usando uma linguagem que lembra Gênesis 3,15. Salmo 74, versos 13 e 14. Salmo 74, verso 13 e verso 14. Olha só. Tu com o teu poder, aqui o salmista falando com Deus, né? Tu com teu poder dividiste o mar. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento às animárias do deserto. A descrição aqui de monstros marinhos, crocodilo, na verdade são palavras que indicam serpentes marinhas. E é como se na passagem pelo Mar Vermelho e a morte dos egípcios, que eram a descendência da serpente, é como se a serpente tivesse sido ferida na cabeça. O Salmo aqui está descrevendo de uma forma figurada, lembrando Gênesis 3,15, o que aconteceu na passagem pelo Mar Vermelho. Então veja como aquelas coisas, irmãos, prometidas em Gênesis 1,28 e Gênesis 3,15, elas continuam aparecendo aqui na história. E elas vão sempre se repetindo. Eu vou parar por esse slide, tá? A gente vai continuar na próxima oportunidade aqui que eu for dar o estudo. E a gente vai ver a continuação e como isso chega no Novo Testamento e como isso se cumpre no Novo Testamento. Então, só fazendo aqui 2 aplicações para nós encerrarmos, tá? O tempo aqui já está avançado. São aplicações provisórias, porque as aplicações mesmo vão vir no final do estudo, né? Na próxima vez que eu ministrar a segunda parte aí. Mas eu queria só que você percebesse como 2 coisas. Primeiro, como aquilo que parecia frustrar os propósitos de Deus é contornado por Deus. Você vê, por exemplo, que Deus dá a comissão a Adão e Adão não obedece. Mas aí o que Deus faz? Com Noé ele vai repetir isso, não é? Tem o dilúvio também, o pessoal não obedece, Deus traz o dilúvio. Mas aí ele repete essa comissão para Noé. Noé e os seus descendentes não obedeceram, Deus repete para Abraão, para Isaac, para Jacó. A gente vai ver, ele repete para o povo de Israel quando eles saem do Egito, e assim por diante. Então, apesar de que o povo, né, parece estar frustrando os propósitos de Deus, esse propósito continua. Então, o que eu queria aplicar para os nossos dias, irmãos, é o seguinte. Você olha para a situação do mundo atual e parece que os planos de Deus estão sendo frustrados. Deus dá mandamentos na sua palavra que são desobedecidos, e Deus faz promessas que parecem que não estão se cumprindo.
Inclusive, é interessante em 2 Pedro capítulo 3, que Pedro diz assim, que havia pessoas naquele tempo dizendo assim, onde é que está a promessa da vinda, né, de Jesus? Porque desde que os pais morreram, as coisas continuam como desde o princípio da criação. Então, às vezes a gente olha para o mundo e parece que as promessas de Deus não estão se cumprindo. Parece que o propósito de Deus está sendo frustrado. Mas o que nós vemos, irmãos, é que esse propósito sempre é reafirmado por Deus na história bíblica. E na verdade a gente vai ver no Novo Testamento que ele agora está sendo cumprido, né? Mas a gente vai chegar aí. Então não desanime quando você olhar coisas acontecendo no mundo, por exemplo, o coronavírus, né? Essa pandemia, ou mesmo o comportamento das pessoas diante da pandemia, e em outras situações também. Não desanime achando que o propósito de Deus está se frustrando. Não. Deus ele vai contornar essa situação. E aí eu faço uma segunda aplicação. Na verdade, irmãos, não é nem que Deus contorna a situação. Na verdade, a própria situação que parece frustrar o plano de Deus está dentro do plano de Deus. E essa é a segunda aplicação. Deus usa até o mal para que ele traga o bem. Pense, por exemplo, em José no Egito. Eu não descrevi isso com detalhes aqui nesse estudo, mas você deve conhecer a história. Então, José foi enviado para o Egito pelos seus irmãos, e obviamente isso, para quem estivesse vivendo na época, pareceria uma atitude de quem é descendente da serpente, né? Fazer isso com o próprio irmão, como Caim fez com Abel, e pareceria então né, que o propósito de Deus estava sendo frustrado. Acabou. Gênesis 1:28 não tem mais esperança de se cumprir. Mas foi exatamente através do envio de José ao Egito que Deus cumpriu o que nós vimos aí com o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles começaram a se multiplicar e encheram o Egito, cumprindo inicialmente Gênesis 1:28. Ou seja, se não tivesse acontecido aquilo que parecia aparentemente uma frustração do plano de Deus, que foi o envio de José para o Egito através da escravidão, né? Os seus irmãos fazendo isso com o próprio irmão. Se não tivesse acontecido isso, Gênesis 1:28 não teria se cumprido inicialmente no povo de Israel no Egito, porque eles teriam morrido de fome em Canaã e pronto, teria acabado o povo de Deus lá. Então, irmãos, não é só que Deus ele contorna as situações que parecem frustrar os seus planos. Na verdade, todas as situações, mesmo aquelas que parecem frustrantes, elas estão dentro do propósito de Deus. Nada foge ao controle desse Deus. Nós vamos ver, irmãos, que a história bíblica ela tem uma unidade muito grande. Ela começa e termina da mesma forma. Eu acho que você já está percebendo essa unidade, como Deus vai repetindo, né? O mesmo propósito sempre. E esse propósito nunca foi abandonado por Deus, irmãos. Na verdade, tudo o que tem acontecido na história, até mesmo essa pandemia do coronavírus, de uma forma que a gente não consegue entender, mas até essa pandemia, ela é parte desse plano de Deus, para que o mundo seja cheio com as suas imagens. Portanto, não desanime quando você ver coisas que você não entende. Deus está no controle. Você não entende, mas Deus entende. Nada fugiu ao controle. Ele está com as rédeas do mundo nas mãos ainda. E Ele vai conduzir o mundo ao bom propósito para o qual Ele o criou. Isso vai acontecer e a gente vai ver isso na segunda parte deste estudo.